Cumprimenta toda a igreja nessa noite com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ainda de pé, como estamos, convido a toda a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos, os versículos iniciais deste, que é o mais popular sermão que Jesus ministrou enquanto esteve aqui na terra, que é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo do 1 em diante, que nos diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ainda antes de tomarmos assento, convido ainda a igreja a ler comigo o versículo de número 2 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, que vai estar embasando também essa palavra, essa leitura complementar. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos mais uma vez na sua casa para adorá-lo, para aprendermos mais da sua palavra. Estamos aqui numa noite de vitória e, como tal, a maior vitória que nós podemos alcançar, na verdade nós já alcançamos, que é realmente receber o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, aleluia. Mas nós estamos aqui para aprender continuamente, mais do que alcançar uma vitória. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite, você tem alguma vitória, alguma bênção que você deseja alcançar da parte do Senhor para a sua vida, mas mais do que isso, você não deseja apenas receber uma vitória, mas você deseja viver uma vida vitoriosa, viver uma vida de milagres, uma vida de bênçãos na presença do Senhor. E para isso, nós precisamos aprender através da sua palavra. E algo que me chamou muita atenção quando eu estava preparando essa mensagem, e inclusive o tema, podemos colocar assim, dessa mensagem, é vencendo pela transformação da nossa mente. A palavra que Deus colocou no meu coração diz respeito a este, em especial diz respeito a este último versículo que nós lemos ali da carta de Paulo, que nós precisamos ter a nossa mente transformada, e nós vamos ver isso através do Sermão da Montanha, quando Jesus ele fala sobre as bem-aventuranças. E é interessante talvez você que esteja aqui a primeira vez, não pôde acompanhar, mas quem está aqui desde a primeira vez, vai lembrar de tudo aquilo que já foi dito, que ainda será dito, mas de tudo aquilo que já foi dito nas primeiras semanas. Nós já aprendemos na primeira semana dessa campanha,
que nós precisamos estar ligados em Cristo. Nós precisamos estar conectados a Cristo, nós precisamos ter essa comunhão com Cristo. E nós aprendemos também na semana passada, através do pastor Robertson, que nós precisamos estar em constante oração, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E eu entendo, quando eu estava meditando ali, eu entendi como se fosse como se tudo estivesse conectado, né? Porque o Espírito Santo é quem dirige. E primeiro nós precisamos ter contato, precisamos estar ligados em Cristo. Depois nós precisamos nos aprofundar, termos intimidade com o Senhor. E automaticamente nós temos como consequência, o próximo passo é deixar que o Espírito Santo venha transformar a nossa mente. Não basta apenas nós estarmos aqui vivendo, né? Claro que nós recebemos a Cristo, mas vivendo como o mundo vive, segundo os padrões deste mundo, não. Nós precisamos ter a nossa mente transformada, precisamos ter a mente de Cristo, viver conforme os padrões que Deus, que Cristo nos deixou como modelo para as nossas vidas. E a primeira coisa que nós podemos refletir quando nós olhamos para esse texto, olhando para as Sagradas Escrituras, a respeito do contexto em que Jesus vivia. Quando Jesus veio a essa terra, nós sabemos muito bem que Jesus ele tinha uma missão primordial, uma missão principal, que era realmente resgatar o homem através do sacrifício que ele veio fazer na cruz do Calvário. Porém, é interessante nós pensarmos, eu pelo menos já refleti nisso, né? Por que será que Jesus não veio simplesmente poderia ter encurtado a trajetória dele, ido direto para o finalmente, direto para o final, né? Não, eu vou morrer na cruz e pronto. Mas por que foi tão necessário todo o processo, o percurso de Jesus aqui nessa terra, caminhando com os seus discípulos por 3 anos e meio, operando, estando no meio do povo? Os discípulos, muitos deles acharam que não, Jesus está começando um movimento que ele vai, né, a vida inteira aí, ele vai reinar, ele vai estabelecer o seu reino aqui, nós seremos ministros dele. Mas Jesus sabia que a sua trajetória era curta. Ele sabia qual era o objetivo que Deus tinha para a vida dele, para a trajetória dele aqui na terra. Mas por que será que foi tão importante, que foi necessário esse trajeto, essa trajetória, esse percurso de Cristo aqui na terra? E algo que me chama a atenção, que nós podemos perceber, é que enquanto Jesus esteve aqui na terra, 2 atitudes que Jesus teve nos chamam a atenção quando nós lemos os textos bíblicos. Uma coisa que Jesus estava sempre fazendo: Jesus estava sempre operando milagres. Jesus estava sempre curando, Jesus estava sempre transformando, libertando vidas. E é interessante, por que que Jesus se preocupou tanto em fazer milagres? Será que era esse o propósito final de Jesus vindo aqui à terra? Nós entendemos que o objetivo de Jesus era morrer na cruz para nos dar a salvação, mas através dos milagres que Jesus fazia, 2 coisas aconteciam. Primeiro, Jesus, sempre que ele fazia um milagre, ele glorificava a Deus através desse milagre. E Jesus também despertava, através dos milagres que ele fazia, no meio da multidão, enquanto ele andava, ele despertava a fé das pessoas. Ele fazia com que as pessoas crescem nele, chamava a atenção das pessoas para si, para que as pessoas, ao andarem atrás dele, né, porque muitos iam inicialmente atrás de Jesus, atrás dos milagres, atrás das curas, atrás da libertação, atrás daquela resolução daquele problema imediato. Mas quando Jesus curava, quando Jesus operava algo extraordinário, essas pessoas passavam a seguir a Jesus, passavam a acompanhar a vida, passavam a ouvir e prestar atenção naquilo que Jesus tinha para ensinar. E aí vem a segunda coisa mais interessante que nós vemos, que durante todo o ministério de Jesus aqui na terra, Jesus ele se preocupou em estar todo o tempo trazendo
ensinamentos. Ele estava o tempo todo ensinando lições através de parábolas, através dos seus sermões. Jesus, ele se preocupou muito em ensinar o povo e ensinar também os seus discípulos. E através dos ensinamentos, Jesus tinha os objetivos tanto de confrontar a mentalidade e o comportamento mundano, o comportamento das pessoas que elas tinham. E através disso também Jesus queria mostrar como deve ser o padrão que agrada a Deus. Jesus estava sempre fazendo essa comparação de como era a mentalidade do povo. Muitas das vezes Jesus estava ali citando o comportamento dos fariseus, dos líderes que haviam se corrompido, muitos deles, que não tinham mais o temor ao Senhor, que não buscavam andar conforme a sua palavra, e Jesus também mostrava como que deveria ser o comportamento e o padrão daquele que serve ao Senhor, daquele que quer agradar ao Senhor, daquele que busca realmente viver para o reino de Deus. E Jesus estava sempre, através dos seus ensinamentos, trazendo a luz para o povo, essas lições. E é interessante nós analisarmos que Jesus, ele conhecia a mentalidade do povo daquela época. Ele sabia que, embora o que o povo mais precisasse, não só os judeus, mas todos nós, era de uma libertação, que era justamente do pecado, dessa condenação do pecado. Jesus veio para trazer a salvação, porém, ele sabia que muito a mentalidade do povo daquela época estava distorcida. Eles estavam ali passando por duas crises, podemos colocar assim. E a primeira delas, que o povo judeu daquela época passava, era uma crise social. Nós sabemos que, na época de Jesus, os judeus eles estavam sendo oprimidos, podemos dizer assim, estavam sendo ali sob o domínio do Império Romano. E ali eles deviam pagar impostos, ali eles eram fiscalizados, até os seus rituais de culto tinham ali a supervisão dos romanos. E isso incomodava muito o povo. Incomodava de tal forma que o povo e os próprios judeus, eles queriam, aguardavam, eles ansiavam por um libertador. Mas eles ansiavam por um libertador diferente, um libertador que viesse realmente tirá-los daquela opressão que eles viviam pelo Império Romano. Ou seja, a mentalidade do povo estava presa àquilo que é material. Eles estavam preocupados apenas com essa circunstância humana, temporal, terrena. Eles queriam apenas alguém que viesse, que liderasse, que governasse. Eles não estavam realmente preocupados com o coração, eles não estavam preocupados realmente em ter uma transformação de vida e de mente. E foi isso que Jesus fez. E através dos milagres que Jesus fez, Jesus conseguiu atrair a atenção do povo para eles, porque eles estavam preocupados em ter uma vida melhor, em ter a solução desses problemas, como eu já disse. Então, através dos milagres, Jesus conseguiu trazer a atenção do povo para si, conseguiu atrair seguidores para si. E também nós vemos que outra crise que o povo estava passando era uma crise espiritual. Por quê? Nós vemos que eles não tinham mais um referencial, eles não tinham mais um modelo a ser seguido, porque justamente as lideranças religiosas já não tinham crédito pelo povo. Nós vimos ali que o povo não acreditava, não confiava, seja nos fariseus ou nos saduceus, como um modelo de liderança espiritual a qual eles poderiam seguir. E Jesus, através dos seus ensinamentos, ele vem justamente estabelecer isso. Ele vem mostrar qual é o modelo de uma pessoa, qual é o modelo que nós deveríamos seguir para agradar a Deus. Qual deve ser a conduta de alguém que realmente quer agradar a Deus, que quer viver uma vida de santidade, quer viver uma vida na presença do Senhor. E nós vemos pelo Sermão do Monte que é exatamente isso que Jesus se preocupa em trazer.
Ele se preocupa em mostrar para nós uma série de qualidades, uma série de características que fazem parte da vida de alguém que realmente procura agradar ao Senhor. E interessante que, ao olhar o texto, nos primeiros versículos aqui do Sermão do Monte, Jesus inicia o seu sermão, discursando à multidão, e ele fala uma frase que já foi até falada aqui nessa noite pelo presbítero Eliseu também, que é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele, né? Bem-aventurados os humildes de espírito. E aí ele continua, bem-aventurado. E o que essa palavra bem-aventurado quer dizer? Nós aprendemos já neste domingo, quem pôde estar aqui, foi pregado justamente sobre o Salmo 1. E é interessante que, quando eu estava estudando, eu estava fazendo um paralelo, como o Salmo 1, que diz ali, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E ali, o salmista, ele vai fazendo mais ou menos o que Jesus se preocupou em fazer aqui. Ele vai fazendo ali um paralelo, né, entre o modelo, o padrão de alguém que é ímpio, alguém que não agrada ao Senhor, e o padrão de vida de quem realmente busca viver uma vida que agrade ao Senhor. Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é aquele que vive desta forma, que não anda segundo o caminho dos ímpios, que não age, que não se comporta segundo os ímpios, da forma que o mundo vive, mas que tem o seu prazer na lei do Senhor. Mas é interessante ainda que, quando nós olhamos para o Salmo 1 e para esse capítulo aqui em Mateus capítulo 5, nós percebemos uma diferença que ali, no Salmo 1, o salmista ele se preocupa apenas com uma questão um pouco mais comportamental, o como que deve agir, como não deve agir, né? Como deve andar, por onde deve andar, aquele que busca ao Senhor, aquele que teme ao Senhor. Porém, Jesus, ele não vai apenas nessa parte comportamental, né, das ações, das nossas, como nós devemos agir, o que devemos fazer. Jesus, ele vai trabalhar justamente na mentalidade, como deve ser a mentalidade de alguém que serve ao Senhor, de alguém que busca agradar ao Senhor. Jesus, ele vai descrever aqui características que devem estar presentes aí na personalidade, né, da pessoa que realmente quer buscar ao Senhor, quer agradar ao Senhor. E nós vamos descrever rapidamente, nós não temos tempo para abordar com clareza ou com detalhes cada uma, mas nós podemos perceber que Jesus fala que bem-aventurados são quem? Os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, e bem-aventurados aqueles que são perseguidos. E é interessante que nós podemos perceber que o que essas características aqui que Jesus nos traz, né, o que elas têm de interessante? É justamente que elas vão na contramão daquilo que o mundo ensina, daquilo que o mundo prega que é o certo, ou que nós devemos agir. Como assim? Hoje nós vivemos numa sociedade que nós podemos perceber algumas características. O que é valorizado? O materialismo, a autossuficiência, o egocentrismo e o positivismo. Algumas características que nós vemos na sociedade nos dias de hoje. Ou seja, aqui hoje é valorizado aquilo que nós temos, é valorizado apenas o conquistar, o progredir, você apenas conquistar coisas aqui nessa terra. É mais valorizado o que nós temos do que verdadeiramente aquilo que nós somos. E Jesus vem falar, olha, bem-aventurado os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, os mansos. Ou seja, é claro que nós aqui nessa terra podemos sim conquistar, podemos avançar, podemos, como foi pregado aqui na terça-feira, largar as nossas tendas, podemos evoluir também na parte material. Porém, Jesus ele quer nos ensinar que o mais importante
não é nós termos essa mentalidade das coisas terrenas. Que nós possamos ter a mentalidade de alguém que é cidadão dos céus. Que nós não possamos apenas nos preocupar com as coisas dessa vida, dessa terra, mas que nós tenhamos essa mentalidade de que nós não somos aqui dessa terra. Nós estamos aqui, nós somos peregrinos, mas o nosso alvo é os céus. Quantas pessoas que passam a sua vida inteira buscando adquirir bens, buscando trabalhar, buscando ter uma posição, um status, uma condição social e acabam perdendo a sua saúde, perdendo a sua família, perdendo a oportunidade de servir ao Senhor, de fazer a sua obra, de abençoar a sua obra. Por quê? Porque a ganância e o materialismo estão tomando conta do seu coração e da sua mente. Então Jesus ele quer nos trazer que nós precisamos ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade sadia, que nós possamos viver sem essa preocupação constante com aquilo que é material. É claro que nós devemos sim sustentar nossa família, devemos trabalhar, né, e o homem é digno do seu salário, mas que acima de tudo nós devamos ter o reino de Deus como prioridade na nossa vida, prioridade no nosso coração. Também outra coisa que é pregada nos dias de hoje, que é a autossuficiência. Nós vemos inclusive um movimento aí, entre tantos movimentos, mas o feminismo, por exemplo, pregando que a mulher tem que ser independente, que ela tem que se virar e tem que fazer tantas coisas, e uma opressão que tem caído sobre as mulheres de uma forma cruel, né? Eu vejo, por exemplo, a minha esposa hoje ali cuidando do Samuel ali, do nosso filho, com todo cuidado, investe todo o tempo, e hoje, né, o que a sociedade prega é que a mulher não pode ter nem tempo para criar o seu filho, para educar, ela tem que trabalhar, porque ela tem que ser autossuficiente, independente, e bota o filho na creche e tantas coisas. Claro que não é errado, né, quem precise, mas está sendo valorizado as coisas erradas. A mentalidade deste mundo é uma mentalidade errada, e Cristo quer nos ensinar que nós precisamos aprender a não ser autossuficiente, mas depender de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou me acomodar e falar, Senhor, resolve os problemas para mim? Não. Aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Porém, nós precisamos entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. E se nós queremos realmente agradar ao Senhor, nós precisamos viver de tal forma que nós dependamos inteiramente, em todo o tempo do Senhor. Nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida, estar constantemente consultando o Senhor, colocando aos pés do Senhor as nossas questões, as nossas angústias. A Bíblia fala aqui, o texto fala: bem-aventurado os que choram. Bem-aventurados os que choram. Quantas vezes nós passamos por situações complicadas, nós passamos por problemas, seja, como fala aqui, perseguições, lutas, e às vezes nós queremos resolver por nossa conta. Alguém fala mal de você no trabalho, alguém te faz algo de mal para você, eu vou me vingar, eu vou fazer algo contra ali, para ter a minha vingança, para ter o resultado. Não, a Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurado aqueles que sofrem e depositam aos pés do Senhor as suas angústias, as suas aflições. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor e dependem inteiramente do Senhor. Essa deve ser a mentalidade de alguém que é salvo em Cristo Jesus. Uma mentalidade de uma pessoa que confia, que deposita realmente a sua confiança no Senhor. Quantas pessoas que nessa época que nós estamos vivendo, de Covid, de desemprego, que não conseguem mais dormir, que estão preocupados, estão aflitos, não sabem se ano que vem vai ter mais vacina, não sabem se ano que vem vai ter mais restrição, e não sabem o que vai ser do amanhã, mas nós que confiamos, que cremos em Cristo, nós devemos dormir, descansar, deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilos, porque aquele que tem o controle da nossa vida na palma de sua mão, Ele não descansa, Ele está no controle do nosso amanhã. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Outra
Outra característica, nós já vamos correr para respeitar o horário, mas outra característica que nós temos visto também na mentalidade da sociedade dos dias de hoje, que é a mesma mentalidade dos dias de Cristo Jesus. Não é, nós pensamos, é outros tempos, outros dias, passou, 2000 anos, mas as características que nós vemos são as mesmas. E o que nós vemos naqueles dias e também nos nossos dias, o egocentrismo. Hoje, o que o mundo prega para você é que você deve se preocupar apenas com você, com a sua satisfação, com os seus desejos, com as suas vontades, né? Por exemplo, se eu conheci alguém na internet e essa pessoa me faz feliz, então eu vou abrir mão do meu casamento, deixar meus filhos para lá, porque o que importa é a minha felicidade e eu não estou nem preocupado com os outros. O egocentrismo. Apenas você se preocupa com a sua vida. Se você puder ganhar alguma coisa nas custas de outra pessoa, às custas da infelicidade de outra pessoa, não tem problema. O importante é você se preocupar consigo mesmo. É isso que a sociedade nos dias de hoje prega. Mas o que Cristo vem nos ensinar, através dessas bem-aventuranças, aqui o texto fala, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado aqueles que se preocupam, os pacificadores também. Bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurado são aqueles que não se preocupam apenas consigo mesmos. Não se preocupam apenas com o seu individualismo, mas se preocupam em ajudar o próximo. Se preocupam com aqueles que estão passando uma situação vulnerável, né, uma situação social difícil. Bem-aventurado aqueles que têm misericórdia, que são generosos, que estão sempre dispostos a estender a mão para ajudar alguém, para ajudar o seu próximo. E esse deve ser a mentalidade e o comportamento de alguém que serve a Cristo. Nós precisamos ter no nosso coração esse sentimento de realmente querer sempre ajudar o nosso próximo, de ajudar alguém que está precisando, às vezes do nosso lado, dentro da igreja, alguém que está passando por uma dificuldade e às vezes, mas não é problema meu, não. Que nós tenhamos esse desejo de realmente de ajudar, essa vontade, o texto fala, essa fome por justiça, fome e sede de justiça. Isso chama a atenção porque essa fome, essa sede de justiça é uma fome de alguém que não é saciado. É quando você realmente vê uma situação de uma opressão, de uma desigualdade, de algo que não está certo e você se incomoda por aquilo. E você realmente não se conforma, como o texto lá de Romanos fala, não vos conformeis com este mundo. Você não se conforma com a injustiça. Você tem um desejo, um amor pela justiça, por querer fazer o bem ao seu próximo, ao seu semelhante. Essa deve ser uma marca de alguém que tem a mente de Cristo, alguém que realmente deseja servir ao Senhor. E também o positivismo. O que quer dizer isso? Hoje a sociedade prega que nós devemos sempre o tempo todo ser feliz, que nós devemos sempre tudo dar certo, que a nossa vida, você não pode se contentar com mais ou menos, você não pode se contentar em, de repente, ter um fracasso, ter um insucesso, não. Você precisa ser sempre mais, sempre o melhor, sempre crescer e ser feliz a todo custo. E o que o texto nos diz, o que Jesus nos ensina, nos últimos versículos desse sermão, desse trecho que nós lemos, Jesus diz, bem-aventurado os que são perseguidos, os que passam por calúnias, bem-aventurados os que são difamados, não porque eles se vingam, não porque eles puxam o tapete depois, não, bem-aventurado aqueles que são perseguidos, caluniados, injuriados e difamados por amor ao meu nome. Muitas das vezes nós queremos tanto as bênçãos do Senhor, mas não estamos dispostos a sofrer algumas consequências por carregar o nome de Cristo, por ser representantes de Cristo nessa terra. Nós queremos tanto o bônus, mas nós não queremos o ônus. Nós não queremos os prejuízos, mas Cristo diz, bem-aventurados aqueles que estão dispostos a serem perseguidos por amor a mim.
Isso é interessante porque, como o pastor Edson falou aqui anteriormente, quando nós estamos na presença do Senhor, seguindo no caminho do Senhor, até mesmo as intempéries que acontecem na nossa vida, no nosso caminho, doenças, lutas, perseguições, desemprego, calúnias, injúrias, tantas coisas, até isso é permissão do Senhor. E essas coisas acontecem para que lá na frente nós possamos ser abençoados. Nós possamos realmente, nós vamos ver no final que, olha, o plano do Senhor era maior, o plano do Senhor ele é perfeito, e nós vamos ver que o fim das coisas é melhor que o início delas. Quantos personagens na Bíblia nós podemos ver? Poderia citar aqui José. Quantas lutas, perseguições e batalhas José passou, mas no final ele entendeu que tudo isso era para que o Senhor cumprisse o propósito que ele tinha na vida de José. E José pôde glorificar o nome do Senhor por todas as lutas que ele passou. E é isso que Cristo está nos chamando a entender. Olha, não esperem que vocês apenas tenham vida de facilidade, que tudo vai dar certo. Não, eventualmente as coisas podem dar errado, podem não sair como você esperou, pode ser que lutas se levante, mas tenha fé que tudo tem um propósito, aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Todas as coisas que acontecem na sua vida têm um propósito de te abençoar, de te ensinar, de te moldar. Tudo que Deus permite na nossa vida tem um propósito para a edificação da nossa vida, edificação da igreja, aleluia, e do reino de Deus. Então, essas são algumas das características que nós precisamos buscar, essa transformação da nossa mente. Nós precisamos buscar, através do auxílio do Espírito Santo, Deus, transforma a minha mente, para que eu não apenas busque viver uma vida buscando bênçãos pontuais, buscando, eu quero uma vitória aqui. Não é pecado de forma alguma buscar bênçãos da parte do Senhor, você pedir um melhor emprego, alguma coisa que o valha nesse sentido, não tem problema algum. Porém, nós devemos entender que nossa vida precisa ser pautada por princípios, por outros princípios que não estes que governam este mundo. Mas o nosso olhar precisa ser um olhar voltado o tempo todo para o céu, voltado o tempo todo para uma vida que nós vamos ter com Deus, e nós não devemos nos preocupar tanto com as coisas dessa vida passageira. Nós devemos ter o nosso olhar focado na eternidade, sermos verdadeiros cidadãos dos céus, e que nós possamos meditar, refletir, você na sua casa, que você possa refletir melhor em cada um desses textos, né? Se você pode se encaixar nesse padrão aqui que Jesus trouxe, né? Bem-aventurados os humildes, os misericordiosos, os pacificadores. Bem-aventurado aqueles que estão dispostos a sofrer por amor do Evangelho, por amor a Cristo. Que nós possamos ter essa mentalidade. E para encerrar, eu queria colocar o que eu anotei aqui. Se nós queremos ser vitoriosos, nós não podemos nos conformar com o comportamento e a mentalidade do mundo, mas precisamos ser transformados e termos a mente de Cristo. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, com permissão do pastor. Se você deseja receber uma oração, se você sente que essa palavra tocou o seu coração, e que você deseja também ter essa transformação de mente, pedir ao Espírito Santo transforme, mude, né, aquilo que de repente você tem vivido, buscando apenas o materialismo, buscando essa autossuficiência, buscando talvez esse individualismo, esse egocentrismo, mas que você venha aqui à frente e peça que o Espírito Santo lhe dê a mente de Cristo. Que você possa pedir que o Espírito Santo lhe dê essas virtudes, essas características de alguém que vive uma vida para agradar a Deus, aleluia. Porque, como o apóstolo Paulo falou, nós não podemos mais viver a vida que nós vivíamos.
Depois que você teve um encontro com Cristo, você não vive mais para você mesmo. Você não vive mais a sua vida, mas você precisa viver a vida de Cristo. Você precisa ser aqui nessa terra, aleluia, alguém que carrega o nome de Cristo, um representante do reino dos céus. Alguém que está o tempo todo, em todas as suas ações, propagando o reino de Cristo. Ter a mentalidade de Cristo. E eu te convido, se você deseja, vir aqui à frente, e nós estaremos juntamente com os obreiros, orando, intercedendo pela sua vida. Você também que está fazendo parte da campanha, que deseja receber essa oração, vem aqui à frente. Nós estaremos orando pela sua vida, e certamente Deus estará abençoando, o Espírito Santo estará tocando no seu coração nessa noite, aleluia. Enquanto o grupo de louvor estará louvando também ao Senhor, vem aqui à frente, aleluia. Ezequiel, coloque de novo ali Romanos 12, 2. Olha que importante, queridos. Não estou aqui para pregar sobre a pregação, mas vê se tu consegue colocar outra versão ali. Isso, Romanos 12, 2. Não vos conformeis. Se você está conformado com a vida que você está vivendo, e que você acha que você não precisa de transformação, de renovação da sua mente, né? Então você não precisa dessa oração. Agora, se você quer uma mudança, você sente que você precisa, essas mudanças que foram ministradas aqui essa noite. Senhor, eu quero mudança, eu quero transformação. Vem para frente, venha com fé que nós vamos orar por você. Aleluia. Vamos orar nessa noite, então. Convido também os obreiros para estarem aqui intercedendo justamente. Senhor nosso Deus e Pai, aqui nós estamos, Senhor, nessa noite, na Tua presença. Pai, nós ministramos a Tua palavra, Senhor, que diz que nós devemos, Senhor, buscar ter uma transformação na nossa mente, Pai. Nós devemos não nos conformar com a mentalidade, Senhor, deste século, com a mentalidade, com os princípios que o mundo, Senhor, tenta nos impor a todo custo, mas nós devemos buscar ter uma mente transformada, uma mente restaurada, uma mente sarada, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, viver, Senhor, uma vida, Pai, viver realmente a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Pai. Tu sabes, Senhor, do coração de cada um dos filhos que está aqui na frente neste momento. Senhor, Tu sabes, Senhor, como cada um tem vivido até este momento, ó Senhor, mas nós pedimos, nós clamamos, ó Senhor, no poder que há no Teu nome, ó Deus, uma intervenção divina, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha tocar, que Ele venha transformar, Senhor, a mente e o coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, que nós possamos viver em novidade de vida, que nós possamos viver com uma mente sã, com uma mente sarada, com uma mente transformada, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, realmente viver plenamente as Tuas bênçãos, Senhor, uma vida de vitórias, uma vida, Senhor, conforme a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Oh Pai, nós clamamos o Teu agir, toca no coração dos Teus filhos nessa noite, ó Deus. Oh Pai, transforma pelo poder que há no Teu nome, ó Pai. Nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, louvado